Nós vamos dar início nesse mês de novembro à nossa temática do mês, Eis-me aqui. E isso tem a ver com o chamado de Jesus Cristo para cada cristão. Ou seja, para cada um de nós. Não é só para o pastor, não é só para o missionário, mas é para todos os cristãos. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 9. E eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta. Embora eu vá projetar o texto, mas nós vamos falar de alguns personagens durante esse mês, algumas pessoas que foram usadas poderosamente por Deus. Alguns deles nós nem conhecemos direito. Nós nem falamos muito de alguns deles. E hoje eu vou falar de um desses. É sobre Ananias. Não é o Ananias, esposo de Safira. É um Ananias que talvez você aí já tenha passado batido, né? Você nem sabe, quem será que é esse Ananias? Então, nós vamos conhecer essa figura e ver o que Deus fez através da vida dele, para que cada um de nós possamos nos encorajar, para que possamos também ser usados. Ananias, ele passa quase despercebido para o leitor da Bíblia. Nós encontramos ali em Atos, aqui no capítulo 9, essa figura que muito ajudou o apóstolo Paulo. Primeira vez que eu estou falando sobre ele. Primeira vez que eu estou pregando sobre Ananias. E confesso a vocês que eu fiquei maravilhado. E agradeço a Deus por ter o privilégio de conhecer melhor a história dessa pessoa quase que invisível na Bíblia. O que Lucas registra sobre Ananias, simplesmente que ele era um discípulo de Cristo, só isso. Somente isso, um discípulo. Mas o papel dele como um cristão, a serviço do reino de Deus, deixou marcas que nunca mais vão se apagar. O serviço de Ananias deixou marcas que nunca mais vão se apagar na história da igreja. Ele fez parte de uma intervenção de Deus na história da igreja, na história do mundo. Ainda que esse homem não seja reconhecido como um herói da fé, como Abraão, Moisés, Paulo, entre outros, ele fez parte dos primeiros passos da fé cristã do apóstolo Paulo. Ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Por trás de grandes homens e grandes mulheres, existem também grandes pessoas, que ficam ali meio escondidinhos, mas sem eles, talvez essas pessoas não conseguiriam ser o que elas foram. Ananias, ele fez parte de uma missão de proporções colossais. E agora eu vou pedir para você acompanhar comigo na sua Bíblia. Eu vou projetar aqui também, você escolhe o que é melhor. É Atos 9, e nós vamos ler por partes, tá? Então nós vamos ler dos versos 10 ao 12 por enquanto. Então diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Notem aqui também, interessante, vocês vão notar no decorrer da leitura, que Lucas não se preocupa em dizer quem exatamente era essa pessoa. Não tem preocupação nenhuma em dizer de que família que ele era, qual que era a posição social dele.
A única coisa que Lucas diz realmente é que ele era tão somente e simplesmente um discípulo de Cristo. A principal identidade desse homem era ser um discípulo. Principal. Guardem esta palavra. A principal identidade desse homem era ser um discípulo de Cristo. Ananias era uma pessoa que seguia os passos de Cristo. E muito além, o que faz um discípulo, ele tinha uma comunhão tão profunda com Jesus, que ele ouvia Jesus falar com ele. Ele não estava louco, ele ouviu. Jesus disse, Ananias, ele disse, eis-me aqui. E Jesus então envia ele. Eu quero encorajar você a refletir um pouco, eu quero que você preste muita atenção em mim. Eu quero encorajar você a refletir um pouco sobre a tua identidade. Quem é você? Qual é a principal marca da tua identidade? Qual é a marca que sobressai da tua identidade? Você que está aqui, cristão. Caso você tenha alguma dúvida com relação a isso, eu vou te ajudar. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você fez a sua pública profissão de fé. Você é nada mais, nada menos do que um servo, uma serva do Senhor Jesus. Essa é a tua principal identidade. Nós precisamos entender algumas coisas que nós temos um pouco de... Nós criamos algumas barreiras para entender, nós cristãos. E nós precisamos entender de uma vez por todas, vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje, de uma vez por todas e botar logo no nosso coração que um cristão não vive para si mesmo. Um cristão não vive só para realizar os seus sonhos. Essa não é a vida do cristão. Ele não vive em função dos seus sonhos. Um cristão não pode ser assim. Não estou dizendo que você não possa sonhar. Mas o cristão não vive em função dos seus sonhos. A vida do cristão não pode ser um fim em si mesma. Não podemos ser cristãos só de domingo. Não podemos ser cristãos só de pequeno grupo, só de cultos. Não podemos ser. Notem as palavras de Ananias, quando o Senhor chama ele, ele diz, eis-me aqui. Em outras palavras, Ananias estava dizendo, Senhor, em que posso te servir? Você já disse alguma vez para Jesus, eis-me aqui? Você já disse isso? Senhor, eis-me aqui. Não importa o quanto vai custar. Não importa o preço que eu vou pagar. Mas eis-me aqui. Irmãos, nós jamais, você e eu jamais poderemos dizer que não podemos fazer nada por Jesus. Você e eu jamais poderemos dizer, ou podemos dizer, que nós não temos condições de servir a Jesus. Isso é uma mentira do diabo. A não ser que a pessoa diga, eu não quero servir. Olha só, Paulo ele conta um pouco dessa história em Atos 22, e ele fala sobre a pessoa de Ananias. Olha só, tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me
E pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Ananias não era profeta. Ananias não era apóstolo. Não sabemos se ele era algum tipo de mestre. Ele era o quê? Discípulo de Jesus. Ananias era um grande homem diante de Deus. E eu quero dizer para você que você pode ser um grande homem diante de Deus, você pode ser uma grande mulher diante de Deus, desde que você saiba que você é um discípulo, uma discípula de Cristo. E o Senhor então confiou a ele a missão, a qual o próprio Senhor o capacitou para isso. Por isso que nós não podemos ter medo. O próprio Senhor o capacitou. E ele foi um poderosíssimo instrumento nas mãos de Deus para alcançar Paulo e transformar Paulo numa das figuras mais exponenciais da história da igreja e do cristianismo. Por trás de Paulo existe um Ananias. E também Barnabé. Mas hoje eu estou falando de Ananias. Mas eu quero destacar algumas coisas. Uma palavrinha que está no verso 11 é a palavra dispõe-te. Essa palavra, num sentido mais amplo e mais profundo, ela quer dizer: levanta-te para falar. Levanta-te como um orador. Vai falar a minha mensagem, envia a minha mensagem. Isso é o que significa esta palavra dispõe-te. Apressa-te para ser um mensageiro da minha palavra. Mas aí acontece o seguinte: Ananias havia dito: eis-me aqui. Mas olha só o que ele diz agora: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Ele está falando com relação a Saulo. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender os que te invocam, os que invocam o teu nome. Percebam que mesmo sendo piedoso, Ananias era piedoso, um exemplo de cristão, ele ainda não compreendia os propósitos de Deus. Estava meio desfocado. Propósito de Ananias e propósito de Deus. Estava meio desfocado ali. E quando nós, cristãos, não temos maturidade espiritual e sensibilidade ao querer de Deus, o que nós fazemos? Qual é a nossa resposta? Estou fora. Nós reclamamos, nós questionamos. Não queremos fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso querer, o querer humano, não está formatado para servir a Cristo. O nosso eu, o nosso ego, o nosso querer é formatado para nós olharmos para o nosso próprio umbigo e para sermos servidos. Isso somos nós, eu e vocês. O pastor está puxando minha orelha, eu estou falando de mim também. Eu também gosto de ser servido. Eu gosto de conforto. Mas esse negócio a gente tem que mandar para o inferno. Se nós somos cristãos, nós precisamos entender por que Deus está dando mais um dia de vida. Interessante que todo o preconceito que Ananias tinha, e todo medo, porque ele falou, Saulo é uma pessoa perigosa. De fato, ele era mesmo. Ananias estava com medo. Falei, eu? Esse cara é perigoso, ele vai me prender. Tudo isso, medo, preconceito, fez com que Ananias começasse a retroceder no seu chamado. Uma hora ele disse, eis-me aqui.
Aí quando Deus mandou ele fazer, ele falou: eis-me não aqui mais. Estou fora. Estou aqui mais não. Quem me viu, mentiu. E é assim que nós pensamos, irmãos. É bucha. Estou fora. Não tenho tempo para isso. E agora eu quero dizer uma coisa muito carinhosamente para vocês. A pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela precisa reavaliar se ela é cristã de verdade. Porque todo cristão é um servo do Senhor Jesus. E quando eu estou falando em servir, eu estou falando em servir a Jesus. O cristão, irmãos, ele não é chamado para prestar assistencialismo. Embora o façamos, não é a nossa principal função. Essa não é a nossa missão, porque assistencialismo, todas as religiões prestam. Até aqueles que negam a Cristo, a divindade de Cristo, prestam assistencialismo, e umas prestam até melhor do que nós. Assistencialismo social. Mas o caráter do nosso chamado, irmãos, do eis-me aqui, nosso, do cristão, é mais sublime, ele é mais alto. Ele não é de cunho unicamente terreno. O chamado do cristão, ele é sobrenatural e tem implicações eternas. E quando eu estava olhando a história de Ananias, eu comecei a ficar com vergonha de mim mesmo. Conforme Deus ia falando comigo, eu ia pedindo misericórdia. Que raio de cristão que eu sou? Você já perguntou alguma vez, principalmente você que é mais antigo de igreja, por que não existem mais grandes conversões? Aqueles apelos para aceitar Jesus. Por que não acontece mais isso? Você já fez essa pergunta? E eu imagino que sei por que não acontece mais isso. Muitas pessoas não vêm mais à frente para aceitar a Jesus. Não existem mais muitas conversões. É porque não existem mais pessoas como Ananias. Estão faltando pessoas como Ananias. Que digam para o Senhor: eis-me aqui. Eu vou contar uma história breve para vocês. Nós estávamos assistindo um vídeo na casa do irmão Luna. Nós temos a cada 15 dias uma reunião de oração lá. E eu escolhi um vídeo, gostei do início do vídeo. E fomos assistir pastor Pascoal Piragime. Não sei muito sobre ele, mas o que ele disse é muito interessante. E o pastor Pascoal Piragime, ele disse que na sua adolescência, ele trabalhava na estrutura das cruzadas de Billy Graham aqui no Brasil. Na sua adolescência, ele acompanhava, trabalhava com som, enfim, na estrutura, na sua adolescência. E ele contou algo muito interessante, que eu tenho que contar isso para vocês. Ele disse que as igrejas que eram parceiras, antes do Billy Graham, pastor Billy Graham chegar ao Brasil, essas igrejas separavam conselheiros, pessoas. E esses conselheiros, eles faziam o quê? Eles iam para as cruzadas, quando o Billy Graham pregava aqui no Brasil, e eles eram responsáveis por aconselhar, orar, acolher e discipular todas as pessoas que aceitavam a Cristo, que respondiam o chamado de Cristo, que se convertiam. E o Piragime, ele disse uma coisa muito interessante, sobrenatural, que ele chama de matemática de Deus. Ele disse que de uma forma muito esquisita, estranha, sobrenatural, o número de convertidos
era muito próximo ao número de conselheiros. Perceberam? A quantidade de conselheiros que estavam ali era muito próxima à quantidade de pessoas que aceitavam a Cristo. Sabe por quê? Porque Deus sabe que Ele precisa de pessoas para cuidar daqueles que vão engatinhar na fé. O discipulado, o acompanhar é necessário. O estar junto é necessário. Se você deseja que esta igreja se encha de pessoas novas convertidas, novos convertidos, se você deseja ver 50, 100, 150 pessoas aqui se entregando a Cristo, faça como Ananias e diga: eis-me aqui. Porque Deus vai precisar de você para acompanhar essas pessoas. Você que está aí, nós. Somos nós, não podemos transferir isso para ninguém. É você, e Deus te capacita. Te capacita. Quando nós aceitamos e dizemos: eis-me aqui, o Senhor nos capacita, sim. Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta. A nossa fé sem as obras é morta. Um cristão que não dá fruto, não gera vida em seu interior, que não gera outro cristão, está totalmente fora dos propósitos de Deus. Fora, está desfocado, perdeu o caminho, pegou a bifurcação errada. Um cristão que não dá fruto é um cristão morno. Que não gera outros cristãos, é um cristão morno. E Jesus, ele faz... como que eu posso dizer para vocês? Ele diz o que ele acha desses cristãos. Ele diz aqui: assim porque és morno e nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E ele diz: e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quero fechar, terminar, concluir. E eu quero dizer para você que Jesus está te chamando nesta manhã. Ouça Ele falar o teu nome, Ele está te chamando o teu nome. O teu nome, ó cristão, Ele está chamando. E nós precisamos dizer: eis-me aqui. E eu vou falar de uma coisa chata. Nós só temos, cristãos, duas respostas para dar a Jesus. Ou nós respondemos: eis-me aqui. Ou nós respondemos: Senhor Jesus, por favor não me incomode. Por favor não me incomode, estou preocupado com a minha vida. Eu não tenho tempo para o Senhor. Qual é a resposta que você vai dar para Jesus nesta manhã? Ó cristão, olhe para as pessoas ao teu redor, irmãos. Olhe para os teus vizinhos, olhe para os teus companheiros de trabalho, para os seus amigos, para os amigos dos seus filhos, para os amigos dos seus pais. Aquela pessoa que você de repente puxou uma conversa do nada, não é? Quando de repente você vai para um lugar, a pessoa começa a puxar uma conversa e a gente entra naquela conversa. Essas pessoas podem ser um instrumento escolhido de Deus. E nós só vamos descobrir se nós dissermos: eis-me aqui. Irmãos, essas pessoas não estão ao alcance dos pastores, não estão ao alcance do conselho, estão ao alcance de vocês.
Agora, eu vou pedir para você acompanhar comigo da sua Bíblia, porque eu não projetei, porque o texto é longo. Para finalizar, nós vamos ler dos versos 15 ao verso 19. Mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ananias foi e encarou um verdadeiro caçador de cristãos, Saulo. Ele foi, saiu da sua zona de conforto, deixou o medo de lado, e foi e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou. Vocês compreendem isso? O Senhor me enviou. O Senhor te enviou. O Senhor te envia. Quantas pessoas ao nosso redor estão cegadas pelas trevas? Elas precisam, sabe do quê? De um conselheiro, de um discipulador. Elas precisam de um Ananias para falar de Cristo para elas, para que a luz de Cristo tire das escamas dos seus olhos. E Jesus precisa de um cristão que diga: eis-me aqui. Você pode estar prestes a fazer parte de uma grande intervenção de Deus na história da vida de uma pessoa. Sabia disso? Você pode estar prestes a fazer parte de uma grandiosíssima intervenção de Deus na igreja e na história do cristianismo. Eu quero encorajar você nesta manhã a dizer: Senhor, eis-me aqui. Disponha-te, cristão, disponha-te. O Senhor está te chamando. Que Deus te abençoe.